A internet tem ocupado um espaço muito grande na sociedade nos tempos atuais. Então, as mídias, as redes sociais, cada vez mais estão abrangentes e cada vez mais nós temos pessoas envolvidas ou que estão ingressando nas redes sociais. As perguntas que nós podemos fazer, até que ponto isso é válido, até que ponto é bom, como é que nós estamos envolvendo o nosso tempo diante das diferentes mídias sociais e se isso tem sido benéfico para as famílias ou não. Quais são os critérios que nós temos ao usarmos as mídias sociais? Talvez são perguntas que precisam de uma reflexão séria por parte da sociedade, por parte da família, por parte da igreja, a fim de que nós não nos percamos, então, nessa história das mídias sociais ou nessa história da internet na vida das pessoas. É evidente que a internet, ela abriu as janelas, ou as portas para o mundo. Hoje, numa fração de segundos, nós podemos conversar com as pessoas que estão do outro lado do planeta, do outro lado do mundo. Nós vemos as imagens em tempo real. E hoje também, até o próprio mercado de trabalho tem usado bastante as mídias sociais, especialmente nesse período que nós estamos agora, com o home office, por exemplo. Isso tem sido uma busca muito grande por parte das empresas. É também importante nós colocarmos que, quando nós estamos diante das mídias sociais, aquelas pessoas que fazem parte da geração Z, que são os que nasceram entre 95 e 2010, e a da geração Alfa, que nasceram entre 2010 e vão nascer até o 2025, essas duas gerações elas têm um grande domínio sobre as mídias sociais. Estas gerações Z e Alfa, elas têm um domínio integral da internet, porque nasceram exatamente numa época do advento da internet ou no meio, dentro dela. Diferente, então, das gerações anteriores, como X e Y, que nasceram em outros momentos em que ainda não havia a internet. Pode, muitas vezes, ocorrer divisões, rupturas ou tensões nos relacionamentos entre os pais e os jovens e as crianças, que fazem parte, então, dessas gerações Z e geração Alfa. É importante que os pais entendam este novo momento, porque isso vai diminuir as tensões. Enquanto que numa outra época não tinha internet, as redes sociais não tinham essa abrangência como nós temos hoje, significa que essas novas pessoas, essas novas gerações, elas vão cada vez mais estar integradas às redes sociais. Então, os pais que vieram de outras gerações precisam, urgente, entender essas novas gerações para ajudá-las também a compreender este novo momento, este novo processo, digamos assim, na sua vida, e que os pais também possam tanto ajudá-los, como também eles absorverem as suas ideias para essa convivência, que ela seja uma convivência mais tranquila entre os pais e os filhos neste momento. Um questionamento que se faz, especialmente nas escolas, quando se pensa na escola do futuro, a escola que está envolvida com a informática ou com os meios de comunicação, talvez nós temos que perguntar até que ponto isso é válido. Porque no passado, por exemplo, nós, pais de gerações anteriores, as nossas pesquisas, por exemplo, escolares, eram feitas nas bibliotecas, onde nós abríamos os livros, copiávamos, fazíamos uma reflexão sobre aquele assunto. Hoje, então, diante dessa nova tecnologia, as pessoas procuram pelo Google ou outras formas, outras plataformas digitais, e parece que as respostas estão todas prontas, então é um Ctrl+C, Ctrl+V. Isto faz com que o entendimento do assunto talvez não seja tão aprofundado como era no passado. Significa que pode haver uma espécie de superficialidade nos conhecimentos deste momento. Então, a internet ou as redes sociais, neste quesito, ela acaba não contribuindo para uma boa formação do indivíduo. Um outro assunto bem delicado quando envolve a questão das tecnologias é a questão dos jogos online. No passado, cada um saía de casa, ia para um comércio onde haviam as máquinas para jogar. Hoje, isto é feito dentro de casa, no seu quarto, no celular, no smartphone, no computador.
muitas vezes longe dos olhares de pessoas adultas, e cada vez mais as crianças, mais cedo, estão se envolvendo nesses jogos online. E muitas vezes esses jogos online, eles provocam a questão da violência, talvez diferente dos valores que nós queremos para os nossos filhos. Ou seja, eles estão se envolvendo, se empenhando cada vez mais para ganhar os seus jogos, mas isso a troco de violência. E isso pode, então, acarretar dificuldades também nos seus relacionamentos com as pessoas, acreditando que talvez haja necessidade de usar da força para adquirir aquilo que tanto querem. Ainda podemos agora acrescentar a questão dos influencers. Quantos influencers estão espalhados pelo mundo afora e que acabam direcionando o pensamento das pessoas nos tempos de hoje? Os seus seguidores, milhões de seguidores, acabam seguindo, então, estas ideias. E muitas vezes essas ideias, elas estão por fora ou são diferentes dos valores que nós fomos formados em tempos anteriores. Então é preciso tomar um certo cuidado. Quem são os seus influencers? Por que eles são seus influencers na sua vida? E crianças estão sendo educadas pelos influencers, não mais pelos seus pais, não mais pelos professores na escola, mas pelos seus influencers digitais. Isso é muito importante que nós possamos rever essa questão, até que ponto esses influencers podem ter, de fato, um espaço dentro da agenda da nossa vida e da vida dos nossos filhos. Mas não somente as crianças, adultos também são guiados pelos influencers. Existem muitos fake news, por exemplo, por aí, que os influencers também aproveitam essas fake news para ampliar ou espalhar ideias que muitas vezes são ideias falsas, são ideias diferentes daquilo que nós de fato acreditamos, mas parece que vindo deles é como se tudo fosse verdade. Ainda dentro da internet ou usando as mídias sociais, um aspecto muito importante que deve ser levado em conta são as salas de bate-papo. Quantas vezes as crianças se perdem nas salas de bate-papo, jovens e adultos também podem se perder nas salas de bate-papo. Pessoas abandonam as suas casas para viver uma aventura porque conheceu alguém pela internet. Jovens procuram, através de salas de bate-papo, alguém para se encontrar e, a partir dali, então, começar um relacionamento. Isso significa que as pessoas já não se encontram mais. As amizades que nós temos no nosso dia a dia, elas vão fazendo com que, em algum momento, isso se dá um relacionamento mais sério, a partir das amizades construídas. Hoje, através das salas de bate-papo, parece que o virtual se tornou tão real e as pessoas já não têm mais esse parâmetro para que as amizades que eram construídas no passado, hoje elas já não fazem mais tanta diferença. O importante é aquilo que eu vejo nas salas de bate-papo. É evidente que o virtual jamais vai substituir o real, jamais vai substituir a presença física das pessoas. Então, deve ser tomado um certo cuidado quanto a essa questão do virtual. Até mesmo os casamentos são desfeitos. Homens e mulheres acabam entrando em salas de bate-papo e na área da sexualidade, por exemplo, e muitas vezes acabam desfazendo o seu matrimônio por causa do mau uso de uma sala de papo. É evidente também que quando nós estamos publicando algo na internet, nós estamos nos expondo às pessoas. As pessoas se expõem. E quando as pessoas se expõem, naturalmente, elas também estão sujeitas às críticas, como também os aplausos das pessoas por aquilo que elas publicaram. E muitas vezes as pessoas não sabem trabalhar com essas críticas, especialmente quando as críticas são negativas em relação àquelas pessoas. E aí começa uma discussão virtual e muitas amizades acabam sendo desfeitas por causa de publicações que foram vistas por outras pessoas e que receberam e que foram criticadas então por essas outras pessoas. É lógico que quando nós nos expomos, nós estamos sujeitos a isso. Por isso que o melhor é você se expor, se você quer se expor, mas da maneira correta, fazendo com que as pessoas vejam de fato quem você é, mas de uma forma positiva e não coloque as suas questões negativas dentro da internet para poder atacar alguém, por exemplo. Quantas vezes as pessoas usam esta ferramenta para
dizer algo para alguém que não tem coragem para dizer face a face e acaba então usando a mídia social e todos acabam ficando sabendo o problema que está havendo então entre aquelas pessoas. O grande perigo que as mídias sociais podem trazer e estão trazendo para a sociedade são os relacionamentos. Por exemplo, as pessoas continuam sendo pessoas. E elas sendo pessoas, são pessoas carentes de afeto, de presença, de abraço, de um beijo. E através das mídias sociais ou no envolvimento que as pessoas têm nas mídias, isso faz com que os seus relacionamentos também se distanciem. Por exemplo, nós vamos encontrar casas, famílias em que o pai, o esposo está com o celular, a esposa está com outro celular numa outra sala, o filho ou a filha está no seu quarto e assim estão dentro de casa 3 pessoas, mas que não se conversam. E quando vão se conversar é através das mídias sociais. Então, as pessoas precisam do afeto, do carinho e do abraço. E muitas pessoas que são viciadas nas mídias sociais, isso é um outro problema muito sério, porque tem gente que não consegue ficar sem o celular, ficam perdidas se não tiver celular, ficam perdidas se não estão num ambiente em que não tem a internet, não tem Wi-Fi ou algo parecido, elas parecem que entram em transe. Isso significa, então, que a internet pode viciar. As mídias sociais podem viciar as pessoas. E o tempo que você destina às mídias sociais pode ser demasiado grande. Isso faz com que você perca o tempo para você mesmo. Porque nós também precisamos do nosso tempo para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa vida, para cuidar também da nossa família, para cuidar do nosso bem-estar. E nem sempre as mídias sociais são as melhores opções que nós temos no nosso dia a dia para cuidar da gente. Há uma palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios que diz assim: eu posso fazer todas as coisas, eu posso ser conduzido por todas as coisas, mas eu não posso ser escravo de nada. Eu não posso ser escravo de nenhuma situação que vá me fazer mal. Então, quando você estiver usando as mídias sociais, cuidado com as armadilhas que elas podem estar colocando sobre você. Se afaste dessas armadilhas, repense, faça uma reflexão madura a respeito desse assunto e reconduza a sua vida de tal forma que você não seja escravo das mídias sociais. Use-as para o seu bem, no entanto, não como sendo escravos delas. Se você gostou desse vídeo, peço que dê um like também, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos. É uma forma que nós temos então para poder trazer uma palavra para você a respeito desse assunto tão interessante que são as mídias sociais. Um grande abraço.